Ela não era uma rainha, nem uma líder política e sequer tinha uma educação formal. Mas, com uma fé tão forte quanto uma rocha e uma coragem que desafiava os homens mais poderosos de seu tempo, Santa Catarina de Siena enfrentou reis, exortou papas e mudou o destino da Igreja em um dos momentos mais sombrios da história. O que uma simples jovem de Siena poderia ter feito para ser chamada de a mulher que falou com Deus? E que segredo de sua vida é tão profundo que inspira gerações até hoje? Fique comigo, porque esta é a história de uma mulher que viveu milagres, enfrentou o impossível e deixou um legado que pode transformar a sua fé. Catarina Benincasa nasceu em 1347, em Siena, Itália, como a penúltima de 25 filhos de Jacopo e Lapa Benincasa. A família, de origens modestas, vivia em um pequeno lar repleto de vozes, risos e também desafios. Em meio à agitação da vida doméstica, a pequena Catarina destacou-se desde cedo como uma menina singular, marcada por uma sensibilidade espiritual incomum e uma profunda ligação com o transcendente, que, embora inexplicável para os que a cercavam, parecia moldar cada aspecto de sua existência. Aos 6 anos de idade, Catarina teve a experiência que definiria sua vida. Era uma tarde comum, e as ruas estreitas de Siena estavam tomadas pelo barulho das carroças e pelas conversas animadas de mercadores e transeuntes. A menina, que retornava para casa com seu irmão Stefano, parou repentinamente no meio do caminho. Ela ergueu os olhos para o céu e, em um instante de silêncio, que parecia suspender o tempo, teve uma visão deslumbrante. Jesus Cristo em trajes majestosos, segurando um cetro e usando uma coroa, acompanhado por Pedro, Paulo e João. Na visão, o olhar de Cristo encontrou o de Catarina, e um gesto de bênção tocou sua alma de forma tão profunda que as palavras pareciam insuficientes para descrever o que sentiu. Ela ficou estática, como que enraizada no chão, enquanto uma paz inexplicável invadia seu pequeno coração. Seu irmão, intrigado, tentou chamá-la, mas Catarina parecia não ouvir. A partir daquele dia, ela passou a buscar um relacionamento íntimo e constante com Deus, dedicando horas em oração e isolamento, mesmo sendo tão jovem. O contexto da época, no entanto, era desafiador para uma criança como Catarina. O século XIV era marcado por conflitos, desigualdade social e medo constante de doenças como a peste negra, que dizimara cidades inteiras. Em Siena, onde famílias numerosas se apertavam em casas pequenas, a sobrevivência era uma luta diária. Foi só quando a visão desapareceu que ela voltou a si, os olhos ainda cheios de lágrimas, mas com uma alegria que nenhum adulto ao seu redor poderia compreender. Ao chegar em casa, a menina tentou contar o que vira, mas encontrou pouco acolhimento. Sua mãe, Lapa, ocupada com os afazeres domésticos, interpretou a narrativa como imaginação infantil. No entanto, para Catarina, aquele momento não foi um sonho, nem uma simples ilusão. Foi um encontro que mudou sua percepção do mundo. Catarina crescia em um ambiente onde a fé era uma força vital, mas muitas vezes confundida com formalidades e tradições rígidas. Contudo, o fervor de sua espiritualidade era diferente, pessoal, íntimo, quase revolucionário. Mesmo com sua idade tenra, Catarina começou a demonstrar comportamentos que intrigavam e, por vezes, preocupavam sua família. Preferia rezar a brincar e buscava silêncio em um lar onde ele parecia inexistente. Nas noites frias, enquanto seus irmãos dormiam, ela se ajoelhava em um canto do quarto, segurando um pequeno crucifixo feito de madeira. Na escuridão, sua voz sussurrava orações cheias de uma maturidade que surpreenderia até os mais devotos. Era como se sua alma já tivesse sido moldada para um propósito maior.
Mas nem tudo foi fácil para a pequena Catarina. O isolamento espiritual que escolheu frequentemente a colocava em tensão com seus pais e irmãos. Lapa, preocupada com o comportamento excêntrico da filha, tentava dissuadi-la de seus momentos de devoção, pedindo que ajudasse mais nas tarefas de casa. Catarina obedecia, mas fazia tudo com o coração voltado para Deus, transformando cada pequeno gesto em uma oração silenciosa. No entanto, seu fervor não passava despercebido. Jácopo, seu pai, começou a observar com admiração silenciosa a fé inabalável de sua filha, mesmo quando ela era confrontada por outros membros da família. Uma noite, algo extraordinário aconteceu. Catarina, que costumava passar horas em silêncio, ajoelhada diante de um canto que ela chamava de meu altar, foi encontrada pelo pai em um estado de profunda contemplação. Jácopo, que pretendia repreendê-la por não estar ajudando nas tarefas, parou abruptamente ao vê-la envolta por uma luz suave e misteriosa que parecia emanar do alto. Ele sentiu um calafrio, como se uma presença divina estivesse naquela pequena sala. Sem dizer uma palavra, ele recuou, tocado por algo que não conseguia explicar. Essa experiência mudou a dinâmica familiar. Embora Lapa continuasse cética, Jácopo passou a proteger Catarina das críticas dos irmãos e permitiu que ela dedicasse mais tempo à oração. A menina, em troca, mostrou-se ainda mais empenhada em oferecer pequenos gestos de serviço aos que a cercavam. Para ela, a visão que tivera aos 6 anos não era apenas uma memória, era um chamado claro para uma vida de santidade, mesmo que isso significasse nadar contra a corrente das expectativas sociais e familiares. Assim, o período da infância de Catarina não foi apenas uma fase de descobertas espirituais, mas também de tensões que moldaram seu caráter. Lavava roupas, cuidava dos menores e até mesmo dividia sua comida com os vizinhos mais pobres, tudo em um espírito de humildade que a fazia destacar-se em meio ao ambiente barulhento e muitas vezes caótico de sua casa. Catarina crescia em graça, mas também em desafios. Em um mundo onde o papel das mulheres era estritamente definido, sua disposição em seguir um caminho de devoção a Cristo era incompreensível para muitos. Contudo, a menina, com seu coração inocente e decidido, permanecia firme. Foi nesse ambiente de contrastes, entre o barulho do mundo e o silêncio de sua alma, que se delineou a trajetória de uma menina que, anos depois, seria reconhecida não apenas como uma santa, mas como uma das maiores doutoras da Igreja. A pequena Catarina, com sua fé inabalável e devoção ardente, já demonstrava a força que a tornaria uma inspiração eterna para gerações de mulheres católicas. Catarina Benincasa crescia, mas algo em seu espírito destoava das expectativas que sua família nutria para ela. A adolescência era vista naquela época como o início da preparação para o casamento. As moças da idade de Catarina eram ensinadas a costurar, cuidar da casa e, acima de tudo, a se portar como boas esposas em potencial. No entanto, enquanto suas irmãs mais velhas abraçavam com naturalidade essa realidade, Catarina não se encaixava. Em seu coração havia um desejo mais profundo, um chamado que ela não conseguia ignorar. A tensão começou a se tornar palpável quando Catarina completou 12 anos. Lapa, sua mãe, preocupada com o futuro da filha, começou a pressioná-la para aceitar propostas de casamento. A vida de uma jovem mulher, afinal, dependia de um bom matrimônio. Catarina, no entanto, recusava-se a sequer considerar a possibilidade. "Eu já tenho um esposo", dizia, com uma firmeza que desconcertava sua mãe. As palavras pareciam enigmáticas, mas para Catarina eram claras. Ela havia prometido sua vida a Cristo e não via sentido em dividi-la com outro. A insistência da mãe escalou. Lapa,
temendo que o comportamento incomum de Catarina pudesse manchar a reputação da família, forçava-a a participar de eventos sociais e a vestir roupas mais elegantes, na esperança de que isso atraísse pretendentes. Catarina, porém, resistia de forma inesperada. Em uma ocasião marcante, quando foi obrigada a usar roupas finas e adornos para um encontro com um possível noivo, Catarina esperou a primeira oportunidade para retornar ao quarto e cortar o próprio cabelo. Segurando uma tesoura com mãos trêmulas, mas com uma determinação inabalável, ela removeu as longas mechas que haviam sido preparadas com tanto cuidado, deixando-as cair no chão como um símbolo de sua renúncia ao mundo. O ato foi recebido com choque e raiva. Lapa, ao descobrir o que a filha havia feito, gritou em desespero, acusando Catarina de desonrar a família. Os irmãos mais velhos zombaram dela, chamando-a de teimosa e rebelde. Mas, mesmo em meio a essa tempestade emocional, Catarina permaneceu calma. Seus olhos, cheios de lágrimas, refletiam uma determinação que parecia ir além de sua idade. "Minha vida não é minha, eu a dei a ele", respondeu, deixando todos sem palavras. Essa resposta, no entanto, não apaziguou os ânimos. O momento mais crítico dessa tensão aconteceu quando Lapa, em uma tentativa desesperada de trazer Catarina de volta ao que considerava ser o caminho certo, obrigou-a a assumir tarefas domésticas extenuantes. A intenção era clara: sobrecarregá-la até que ela desistisse de suas práticas de oração e aceitasse as responsabilidades de uma mulher comum. Catarina, porém, transformou esse fardo em uma oportunidade. Cada tarefa, por mais árdua que fosse, tornou-se para ela um ato de adoração. O lar dos Benincasa tornou-se um campo de batalha silencioso. Enquanto Jacopo, o pai, tentava mediar os conflitos, Lapa intensificava os esforços para mudar a filha. Catarina, por sua vez, buscava refúgio na oração. Nas noites frias, o som de seus sussurros podia ser ouvido vindo de seu quarto, criando uma atmosfera de contraste. A agitação do dia era substituída pelo silêncio sagrado de sua comunhão com Deus. Varrer o chão ou carregar água, sua mente estava em constante oração. Ela dizia em segredo: "Ofereço este trabalho a ti, meu amado." Esse comportamento gerou um misto de admiração e frustração entre os membros da família. Enquanto alguns começavam a reconhecer a profundidade de sua fé, outros viam nisso uma teimosia insuportável. A tensão atingiu seu ápice quando Catarina, exausta após um dia de trabalho pesado, desmaiou no meio da cozinha. Lapa correu para ajudá-la, mas a jovem, ainda consciente, abriu os olhos e murmurou: "Mesmo no cansaço, eu o encontro." Foi nesse contexto de conflitos e sacrifícios que Catarina começou a desenvolver sua resistência espiritual. Ela entendia que sua luta não era apenas contra as expectativas da sociedade ou da família, mas também contra suas próprias limitações humanas. Cada confronto, cada lágrima derramada fortalecia seu compromisso com a fé e a preparava para desafios ainda maiores. O ponto de virada veio quando Jacopo, testemunha silenciosa de tantas cenas de tensão, teve um momento de clareza. Ele percebeu que Catarina não era como as outras filhas. Sua força interior, sua serenidade em meio às dificuldades, não eram fruto de teimosia, mas de algo divino. Em uma conversa privada, Jacopo prometeu que não a forçaria mais a aceitar um casamento. "Se este é o caminho que você escolheu, eu não serei um obstáculo", disse, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto de Catarina. Ela agradeceu com um sorriso discreto, mas seus olhos brilhavam de gratidão. A partir desse momento, Catarina começou a encontrar mais liberdade para seguir seu chamado. No entanto, o caminho ainda era cheio de desafios. Lapa não desistira completamente, e o desprezo de alguns irmãos continuava a machucá-la.
Mas em vez de permitir que isso a abatesse, Catarina transformava cada insulto e cada dificuldade em uma oportunidade de crescer em paciência e amor. Se ele suportou tanto por mim, pensava, eu também posso suportar. Esse período de sua vida, marcado por conflitos familiares e resistência, moldou o caráter de Catarina de forma decisiva. Em sua juventude, ela aprendeu que a fé verdadeira não é apenas uma questão de devoção interior, mas também de coragem para enfrentar as adversidades do mundo. Cada lágrima derramada, cada sacrifício feito, a aproximava ainda mais daquele que ela chamava de seu único amor. Aprofundar sua relação com Deus, longe das distrações e demandas da vida cotidiana. Mas esse retiro não foi fácil, nem imediato, e esteve repleto de desafios externos e internos. Ela não se retirou para um mosteiro, como seria comum a uma jovem devota de sua época. Em vez disso, Catarina escolheu uma cela interior em sua própria casa. Essa cela, como ela a chamava, não era um espaço físico delimitado, mas uma atitude espiritual de recolhimento e silêncio profundo. E embora ainda houvesse muitos desafios pela frente, Catarina já demonstrava que nada poderia desviá-la de sua missão. Catarina Benincasa estava em seu auge da adolescência quando tomou uma decisão que não só moldaria sua vida, mas também a história da espiritualidade cristã. Ela se retiraria do mundo para buscar a Deus em completo isolamento interior. Aos 16 anos, sua convicção era inabalável. Depois de anos de tensão familiar e lutas internas, Catarina entendeu que precisava, embora continuasse vivendo sob o mesmo teto que sua família. Catarina começou a reduzir drasticamente suas interações com todos à sua volta. Seus dias passaram a ser preenchidos por longos períodos de oração, meditação e penitência. Imagine o pequeno quarto onde Catarina vivia, as paredes de pedra fria, a luz suave entrando por uma pequena janela, o som distante das vozes de seus irmãos e do trabalho diário da casa. Ali, naquele espaço austero, Catarina criou um santuário de encontro com Deus. O ar estava impregnado de incenso e das palavras sussurradas de suas orações, enquanto as velas queimavam com uma chama trêmula, lançando sombras que pareciam dançar ao ritmo de sua devoção. O silêncio que ela buscava, no entanto, não era apenas externo. Era um silêncio interior que exigia um esforço contínuo para calar as vozes de suas dúvidas, de suas angústias e dos julgamentos que sabia estar sendo feitos por sua própria família e pelos vizinhos. Sua mãe, Lapa, embora menos combativa do que antes, ainda se preocupava com o comportamento recluso da filha. Seus irmãos a consideravam excêntrica e, por vezes, dirigiam palavras duras que ela aceitava com serenidade, como se cada ofensa fosse uma oferta que ela devolvia a Deus. Mas Catarina não era alheia à dor dessas relações. Cada olhar de reprovação, cada comentário crítico a feriam profundamente, pois ela amava sua família com um coração sincero. Contudo, ela entendia que seu chamado exigia esse afastamento. Sua cela era, na verdade, um campo de batalha espiritual, onde ela lutava para encontrar a paz em meio às tempestades de dúvidas e sofrimentos. A essa altura, Catarina começou a praticar mortificações físicas intensas, um ato comum entre os santos da época, mas que para ela tinha um significado especial. Comendo apenas o necessário para sobreviver e dormindo pouco, ela oferecia esses sacrifícios a Deus como forma de purificar sua alma e interceder pelos pecados do mundo. O som de seu pequeno cilício, uma corrente que usava em penitência, era um lembrete audível de sua entrega total. Essas práticas, embora incompreensíveis para muitos, eram para Catarina uma forma de participar do sofrimento redentor de Cristo. Durante esse período, Catarina começou a experimentar visões místicas de uma intensidade que ela nunca antes havia conhecido.
Em uma dessas visões, sentiu-se tomada por uma luz tão poderosa que caiu de joelhos, incapaz de falar. Era como se sua alma estivesse sendo consumida por um fogo divino que não queimava, mas purificava. Depois dessa experiência, ela confidenciou a um confessor que sentira o amor de Deus com tanta força que parecia impossível continuar vivendo sem ele. Era uma experiência tão sublime quanto dolorosa, pois intensificava sua saudade de um Deus que ainda não podia ver plenamente. Enquanto Catarina vivia esse período de reclusão, sua fama começou a se espalhar. Algumas mulheres da cidade, curiosas ou inspiradas, tentavam se aproximar dela. A princípio, Catarina resistia. Não porque fosse indiferente, mas porque temia que isso pudesse desviá-la de seu propósito. No entanto, com o tempo, ela percebeu que essas interações faziam parte de sua missão. Assim, de sua cela, Catarina começou a orientar espiritualmente outras pessoas, oferecendo conselhos e palavras de consolo que pareciam brotar de uma sabedoria muito maior do que a de seus poucos anos de vida. Os desafios, porém, não pararam. Em várias ocasiões, Catarina enfrentou tentações espirituais que testaram sua fé até o limite. Relatos históricos indicam que ela teve experiências de ataques espirituais tão intensos que, ao final de cada episódio, seu corpo estava exausto e marcado. Ela nunca falava desses momentos em busca de compaixão. Pelo contrário, enfrentava-os com uma serenidade que inspirava todos ao seu redor. A cada prova, sua confiança em Deus crescia, como se cada batalha fosse uma preparação para algo maior que ela ainda não compreendia. Foi durante esse tempo de reclusão que Catarina experimentou o que ela descrevia como as núpcias espirituais. Em um momento de profunda oração, ela sentiu uma união tão íntima com Deus que acreditou ter sido espiritualmente. Sua intimidade com Deus, construída na solidão, tornou-se a base de sua missão pública. E, embora ela tivesse escolhido se afastar do mundo por um tempo, seu impacto sobre aqueles que a cercavam já era inegável. Catarina não era apenas uma jovem reclusa. Ela estava se transformando em um farol de luz para uma época que precisava desesperadamente de esperança e direção. Após anos de reclusão e intensa intimidade com Deus, Catarina Benincasa começou a perceber um chamado diferente, casada com Cristo. Essa experiência, embora mística, teve um impacto prático em sua vida. Ela emergiu de sua cela com uma força renovada e uma clareza de propósito que a levariam a abandonar seu isolamento e a mergulhar no mundo para servir aos outros. Esse período de reclusão foi fundamental para Catarina. Ele não apenas fortaleceu sua fé, mas também a preparou para os desafios extraordinários que viriam a seguir. Não era mais suficiente viver em oração e penitência dentro de sua cela interior. Algo em seu coração ardia para sair, para tocar vidas, para ser uma presença de Deus no mundo. Esse chamado veio de forma inesperada, no silêncio de uma oração, como se uma voz interior dissesse: saia, sirva, ame. Catarina sabia que seria desafiador, mas também entendia que não podia ignorar a vontade divina. A transição para uma vida mais ativa não foi imediata. Aos poucos, Catarina começou a sair de casa, inicialmente para atender os mais necessitados em sua vizinhança. Em Siena, a pobreza era palpável. As ruas de pedra ressoavam com os passos apressados de mercadores e mendigos, e o cheiro de pão recém-assado misturava-se ao de esgoto. Em meio a essa realidade, Catarina caminhava com o olhar atento, buscando os rostos de Cristo entre os marginalizados. Seu primeiro ato significativo de serviço ocorreu quando soube de uma família vizinha que havia contraído uma grave doença, provavelmente relacionada à peste que ainda assombrava a região. Enquanto outros evitavam a casa por medo do contágio, Catarina entrou sem hesitar.
A cena era desoladora. Um pequeno cômodo abafado, onde uma mulher e seus 2 filhos estavam deitados em camas improvisadas, com os rostos febris e gemidos de dor preenchendo o ar. Catarina, com uma compaixão que parecia inesgotável, aproximou-se. Sua voz era suave, mas firme, enquanto confortava a mãe. Não tenham medo. Eu estou aqui para ajudar. Catarina passou dias cuidando daquela família, limpando feridas, alimentando-os com suas próprias mãos e, acima de tudo, rezando incessantemente por sua recuperação. Cada gesto era um testemunho silencioso de sua fé. A experiência deixou marcas profundas em Catarina. A miséria que encontrou não era apenas física, mas também espiritual. Muitos daqueles que ela ajudava estavam desesperados, sentindo-se abandonados por Deus e pelos homens. Catarina percebeu que seu chamado ia além de cuidar dos corpos. Era preciso restaurar almas, reavivar a esperança e lembrar às pessoas que elas eram profundamente amadas por Deus. Mas seu serviço não era sempre recebido com gratidão. Havia momentos de rejeição e desprezo. Alguns viam Catarina como uma jovem imprudente ou como uma fanática. Em um episódio marcante, ao tentar ajudar, um homem gravemente doente foi insultada por ele. "Não preciso da sua compaixão", gritou enquanto a empurrava. Catarina recuou, mas não desistiu. Ela passou a noite em oração por aquele homem e no dia seguinte voltou. Desta vez, ele a recebeu em lágrimas, pedindo perdão. Esses momentos moldaram ainda mais sua determinação e sua paciência. No entanto, o serviço aos pobres e doentes não era o único aspecto de sua missão emergente. Catarina também começou a atrair seguidores. Mulheres, especialmente viúvas e jovens devotas, viam nela um exemplo de santidade e buscavam sua orientação. Catarina acolhia todas com carinho, ensinando-as a viver em oração e serviço, mesmo dentro de suas próprias circunstâncias. Para essas mulheres, ela era mais que uma líder espiritual. Era uma amiga, uma conselheira, uma irmã. Seus atos começaram a chamar atenção, além do círculo familiar e das vizinhanças de Siena. Sacerdotes e teólogos começaram a ouvir falar da jovem, que sem qualquer educação formal demonstrava uma sabedoria espiritual impressionante. Catarina era procurada não apenas para conselhos espirituais, mas também para resolver conflitos. Em uma cidade dividida por rivalidades políticas e econômicas, sua presença era como uma ponte de paz. Em certa ocasião, mediou uma disputa entre 2 comerciantes que estavam prestes a levar suas desavenças a uma guerra aberta entre suas famílias. Com palavras de bondade e firmeza, Catarina conseguiu convencê-los a buscar reconciliação. Mas nem todos viam Catarina com bons olhos. Sua crescente influência incomodava algumas pessoas na cidade, especialmente os poderosos que se beneficiavam da divisão e do sofrimento alheio. Surgiram rumores e calúnias sobre ela, questionando suas intenções e sua santidade. Catarina sentia essas acusações como facas em seu coração, mas nunca se defendeu. "Deus conhece meu coração", dizia. Ela oferecia essas dores como parte de sua entrega total. Um dos momentos mais marcantes dessa fase de sua vida ocorreu quando, ao visitar um hospital de leprosos, Catarina encontrou um homem que estava sendo ignorado até pelos outros doentes. Ele tinha o rosto desfigurado e um cheiro insuportável devido às feridas abertas. Catarina aproximou-se, sentindo o peso do olhar de julgamento dos que estavam ao redor. Ela limpou suas feridas com as próprias mãos, sem qualquer expressão de nojo ou hesitação. Quando terminou, o homem, com os olhos marejados, disse: "Eu pensei que Deus havia me esquecido, mas hoje, através de você, eu sei que Ele ainda me ama."
A experiência foi transformadora, tanto para Catarina quanto para aqueles que testemunharam seu gesto. Esse episódio simbolizou o coração de sua missão: encontrar Cristo nos mais desprezados, nos que eram esquecidos e rejeitados pela sociedade. Cada dia que passava, Catarina tornava-se mais um instrumento de amor e misericórdia, mesmo enfrentando críticas, cansaço e os limites de sua saúde frágil. Essa nova etapa da vida de Catarina revelou não apenas sua coragem e compaixão, mas também a profundidade de sua fé. Ela havia descoberto que servir aos outros não era apenas uma forma de imitar Cristo, era encontrar Cristo. Cada rosto tocado, cada mão segurada, cada lágrima enxugada era, para ela, um encontro com o divino. E embora os desafios fossem imensos, Catarina sabia que estava exatamente onde deveria estar, no coração do sofrimento humano, levando esperança, amor e a promessa de que ninguém está verdadeiramente sozinho. A vida de Catarina Benincasa tomou um rumo ainda mais extraordinário quando suas experiências místicas começaram a se intensificar. Enquanto a jovem se dedicava ao serviço dos pobres e ao consolo dos aflitos, algo grandioso e, para muitos, inexplicável estava acontecendo em seu interior. Catarina passava horas em oração, e foi durante esses momentos de profunda intimidade espiritual que ela começou a experimentar visões que desafiavam a lógica e despertavam admiração, mas também desconfiança. Uma dessas visões ocorreu em um dia comum, enquanto ela rezava no pequeno quarto que usava como refúgio. A luz suave do fim da tarde entrava pelas frestas da janela, e o som distante da vida cotidiana de Siena preenchia o silêncio. Catarina estava ajoelhada, seu corpo magro curvado em humildade, e seus lábios murmuravam orações em um ritmo calmo e constante. De repente, ela sentiu a sala encher-se de uma presença que era ao mesmo tempo familiar e avassaladora. Abrindo os olhos, viu Cristo diante dela, não em glória resplandecente, mas carregando os sinais de sua paixão. As mãos e os pés marcados pelos cravos, o lado ferido, o semblante de um amor profundo e sofredor. O impacto foi imediato. Essas experiências, no entanto, não foram apenas momentos de êxtase espiritual. Elas vieram acompanhadas de desafios que testaram a fé e a resiliência de Catarina de maneiras que poucas pessoas poderiam suportar. As visões atraíram curiosidade e devoção de muitos, mas também levantaram suspeitas e críticas. Em uma época em que as fronteiras entre santidade e heresia eram rigorosamente vigiadas, os relatos sobre Catarina chegaram aos ouvidos de líderes religiosos que começaram a questionar sua... Catarina caiu ao chão, tomada por uma emoção que misturava alegria e dor. Ela sentiu em seu próprio corpo uma pontada aguda, como se as chagas de Cristo fossem também suas. Embora as marcas físicas não fossem visíveis, Catarina sabia em seu coração que havia recebido o estigma invisível. Naquele momento, ela compreendeu que não apenas contemplava o sofrimento de Cristo, mas também era chamada a participar dele de forma misteriosa e completa. Autenticidade. Mesmo assim, Catarina não se defendia. Ela aceitava as críticas com uma serenidade que desconcertava tanto seus admiradores quanto seus detratores. Em uma das ocasiões mais dolorosas, um clérigo influente, desconfiado das experiências místicas de Catarina, acusou-a de buscar atenção e de estar sendo enganada por ilusões. As palavras foram duras e as lágrimas escorreram pelo rosto de Catarina, mas, em vez de retrucar, ela respondeu: "Se isto que vivo não vem de Deus, que Ele mesmo me corrija, mas se for sua obra, nada pode apagá-la." Além das críticas externas, Catarina enfrentava também as batalhas interiores. As visões nem sempre eram de consolo.
Houve momentos em que ela sentia uma escuridão avassaladora, uma sensação de abandono espiritual que descreveu como o silêncio de Deus. Em uma dessas ocasiões, após uma visão particularmente intensa do sofrimento de Cristo na cruz, Catarina passou dias em um estado de desolação, incapaz de sentir a presença divina que antes era tão clara para ela. Ela se ajoelhava no chão frio, as mãos tremendo enquanto segurava um crucifixo e implorava: "Onde estás, meu Senhor? Não me abandones." Mas, como Catarina compreenderia mais tarde, essas noites escuras da alma eram parte de seu caminho para a santidade. Era como se ela fosse chamada não apenas a experimentar a glória de Deus, mas também a compartilhar do abandono que Cristo sentiu na cruz. Esses momentos a fortaleciam, mesmo quando pareciam destruí-la. E com o tempo, ela voltou a sentir a presença de Deus, agora com ainda mais intensidade e clareza. Entre as visões mais conhecidas de Catarina está a de seu casamento místico com Cristo. Este evento ocorreu em um dia de profunda oração, quando Catarina sentiu como se fosse transportada para um espaço de luz imaculada. Diante dela, Cristo apareceu mais uma vez, mas agora com uma expressão de alegria. Ele segurava em suas mãos algo que para Catarina era ao mesmo tempo real e invisível: um anel. "Com este anel te desposo a mim", disse ele, colocando o anel em seu dedo. Embora o anel não fosse visível a outros, Catarina sentia sua presença constantemente. Para ela, aquele momento era a confirmação definitiva de que sua vida pertencia inteiramente a Cristo. Este episódio trouxe a Catarina uma nova força e determinação. Ela não era mais apenas uma jovem piedosa ou uma mulher devota ao serviço. Ela era, em sua visão, uma esposa de Cristo, chamada a viver não para si mesma, mas para Ele. Esse entendimento moldou cada ação sua dali em diante. Mesmo as tarefas mais simples, cuidar dos doentes, aconselhar os aflitos ou mesmo suportar as críticas, tornaram-se para ela atos de amor para com seu esposo divino. No entanto, o estigma invisível de Catarina não se manifestava apenas em experiências místicas. Seu corpo, já fragilizado pelos jejuns e penitências, começou a refletir os sofrimentos que ela carregava espiritualmente. Frequentemente, ela sentia dores intensas nas mãos, nos pés e no lado do corpo, mas não deixava que isso a impedisse de servir. Quando questionada por aqueles que a seguiam, ela simplesmente respondia: "Não são dores, mas dádivas." A fama de Catarina crescia, e com ela vinham tanto os admiradores quanto os opositores. Mas para Catarina, isso era irrelevante. Por meio desses acontecimentos, Catarina tornou-se um símbolo de como Deus age nos lugares mais inesperados e nas pessoas mais improváveis, trazendo luz, esperança e um testemunho de que mesmo nas dores mais profundas, Ele está presente. Catarina Benincasa, já amplamente conhecida em Siena e além, foi chamada a um papel que ninguém poderia prever para uma jovem sem educação formal. Sua única preocupação era ser fiel ao chamado que havia recebido. Cada visão, cada momento de sofrimento, cada palavra proferida era para ela uma oportunidade de glorificar a Deus. E, embora muitas vezes incompreendida, Catarina continuava sua missão com uma força que não parecia ser deste mundo. As visões e o estigma místico de Catarina não eram apenas fenômenos espirituais extraordinários, eram, acima de tudo, manifestações de uma fé inabalável e de uma entrega total. Aos 20 e poucos anos, sua sabedoria espiritual e sua capacidade de consolar e aconselhar haviam transcendido fronteiras. Sua presença não era mais requisitada apenas por viúvas, pobres ou doentes, mas por líderes políticos e religiosos que enfrentavam crises complexas.
Ela se tornaria uma conselheira inesperada para papas, reis e governantes, e ao mesmo tempo uma pacificadora em um período de turbulência histórica. Naquele tempo, a Europa estava em caos. O papado havia sido transferido de Roma para Avignon, no sul da França, onde os papas viviam há décadas sob a sombra da influência política francesa. A igreja estava dividida, a autoridade espiritual corroída, e as cidades italianas estavam constantemente em guerra umas com as outras. Esse cenário de instabilidade era um desafio aparentemente insuperável, mas Catarina, com sua fé inabalável, acreditava que poderia fazer a diferença. Tudo começou com pequenos passos. Catarina já havia começado a escrever cartas a líderes locais, exortando-os a buscar a reconciliação. Suas palavras, impregnadas de fervor espiritual e uma autoridade que parecia vir de algo maior que ela mesma, começaram a ressoar. Mas foi quando o Papa Gregório XI, que vivia em Avignon, tomou conhecimento de Catarina que sua influência atingiu um novo nível. Catarina foi convidada a viajar para Florença e mais tarde para Avignon. Imagine a cena. Uma jovem mulher de origem humilde, sem qualquer formação acadêmica, entrando nas câmaras de poder dos líderes da igreja. Seu porte era humilde, mas seu olhar irradiava confiança e serenidade. Quando falava, sua voz não tremia e suas palavras carregavam uma convicção que fazia até os mais céticos se calarem para ouvir. Um dos momentos mais marcantes de sua jornada como pacificadora aconteceu em Florença, onde uma violenta disputa ameaçava mergulhar a cidade em uma guerra civil. Catarina chegou em meio ao barulho de protestos nas ruas, os sinos das igrejas ecoando em um tom de alerta. Ela foi recebida com olhares de desconfiança por muitos, mas ao se reunir com os líderes da cidade, Catarina apresentou argumentos que combinavam razão, fé e um profundo entendimento das necessidades humanas. Suas palavras, carregadas de compaixão, tocaram o coração, até mesmo daqueles que estavam inclinados ao conflito. Durante essa negociação, houve um momento de grande tensão. Catarina, ao perceber que os líderes estavam à beira de uma decisão errada, ergueu-se, sua figura magra e frágil em... Catarina via a ausência do Papa como um símbolo da divisão na igreja, algo que enfraquecia tanto os líderes espirituais quanto os fiéis. Ela escreveu ao Papa várias vezes, usando palavras que mesclavam humildade e autoridade. Seja forte e corajoso, pois Deus o chamou para liderar seu povo. Retorne ao lugar que lhe foi dado e restaure a dignidade de sua igreja, escreveu em uma das cartas. Quando foi finalmente recebida em Avignon, Catarina encontrou um ambiente frio e desconfiado. Contraste com os homens imponentes ao seu redor. Não estamos aqui para satisfazer nossos próprios desejos, disse ela com firmeza. Estamos aqui para servir a justiça e a paz, porque é isso que Deus exige de nós. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um murmúrio de concordância. A cidade, que parecia destinada à guerra, encontrou um caminho para a reconciliação. Mas seu maior desafio ainda estava por vir: persuadir o Papa Gregório XI a retornar a Roma. Muitos no círculo papal a viam como uma jovem arrogante, sem qualificação para falar sobre assuntos tão complexos. Mas, ao encontrar-se com o Papa, Catarina foi direta. Em uma conversa privada, ela falou não como uma suplicante, mas como alguém que carregava um peso de responsabilidade. Sua santidade, disse ela, o povo de Deus está perdido e ferido. Eles precisam de um pastor que esteja disposto a guiar, não de longe, mas de perto. Volte para Roma. Seja o pastor que eles precisam. O Papa, inicialmente hesitante, foi profundamente tocado por sua convicção. Catarina não usou ameaças nem manipulações. Ela apelou à consciência de Gregório XI, lembrando-o de sua responsabilidade divina. Pouco tempo depois,
o Papa anunciou sua decisão de retornar a Roma, um movimento que marcaria o início da restauração da autoridade papal na Cidade Eterna. Mas essa vitória não veio sem sacrifícios. A influência de Catarina continuava a atrair oposição. Muitos diziam que ela era manipuladora, que usava sua santidade para ganhos políticos. Catarina, no entanto, nunca se defendeu. Minha missão não é agradar aos homens, mas a Deus, dizia a quem questionava sua autoridade. Ela carregava essas críticas como uma cruz, oferecendo seus sofrimentos em oração. O retorno do Papa a Roma foi um dos momentos mais significativos de sua vida. Enquanto a multidão nas ruas celebrava, Catarina sabia que o trabalho estava apenas começando. A igreja ainda enfrentava desafios enormes, e sua saúde, já debilitada por anos de jejuns e trabalho incessante, começava a dar sinais de desgaste. Mas Catarina não recuou. Para ela, cada instante era uma oportunidade de servir. Cada dificuldade, uma forma de se unir mais profundamente a Cristo. Essa fase da vida de Catarina revela não apenas sua coragem, mas também sua sabedoria prática. Ela não era apenas uma mulher de oração, mas também uma estrategista, uma diplomata e uma líder natural. Em um mundo dominado por homens poderosos, Catarina emergiu como uma força de reconciliação, alguém capaz de enfrentar os desafios mais complexos com uma fé que não conhecia limites. E, mesmo com toda a oposição, ela permaneceu fiel ao chamado que sentia em seu coração: trazer a paz onde houvesse conflito e restaurar a dignidade de uma igreja que parecia estar à beira do colapso. No final do século XIV, a Igreja Católica enfrentava uma crise de autoridade e moralidade. Divisões políticas, corrupção no clero e um crescente distanciamento entre líderes religiosos e os fiéis ameaçavam o papel da Igreja como guia espiritual. Foi nesse cenário sombrio que Catarina Benincasa, uma jovem sem títulos ou poder político, mas armada com fé inabalável e coragem extraordinária, tornou-se uma das vozes mais ousadas em defesa da reforma e da pureza da fé. Catarina, agora amplamente reconhecida como uma mulher de profunda santidade, sentia um peso crescente em sua alma. Durante suas orações, ela dizia ouvir um chamado insistente para não apenas curar os indivíduos ao seu redor, mas para levantar-se como uma defensora da própria igreja. "Não temas, Catarina", dizia uma voz interior. "A missão que tens diante de ti não é tua, mas minha." Essa convicção deu-lhe a força necessária para enfrentar os desafios que viriam. Em 1376, Catarina iniciou sua cruzada espiritual em um dos momentos mais delicados da história da Igreja. O grande cisma do Ocidente estava prestes a eclodir e a autoridade papal estava em jogo. Catarina percebeu que o problema não era apenas a distância física do papado em Avignon, mas também o afastamento moral que corroía a liderança da Igreja. Ela começou a escrever cartas não apenas a líderes políticos e religiosos, mas também a membros do clero de todos os níveis, exortando-os a abandonar a corrupção e retornar ao serviço humilde e verdadeiro a Deus. Imagine uma jovem mulher sentada à luz trêmula de velas, rodeada por pergaminhos, tinteiros e cartas já enviadas. O ar da sala é pesado, impregnado com o cheiro de cera derretida, enquanto Catarina escreve com uma intensidade que parece consumir cada fibra de seu ser. Suas palavras são firmes, mas cheias de amor. Ela escreve ao Papa com a mesma ousadia com que se dirige a um sacerdote local, insistindo que todos são responsáveis perante Deus e que a missão da Igreja é cuidar das almas, não enriquecer ou acumular poder. Um exemplo marcante da coragem de Catarina foi sua correspondência com o Papa Gregório XI. Em uma das cartas mais conhecidas, ela escreve: "Use a força de sua autoridade, mas antes disso,
a força de sua virtude. Não seja um pastor tímido, nem um mercenário que foge quando o lobo vem. Lidere seu rebanho com coragem, pois foi para isso que Deus o chamou. Essas palavras, carregadas de fervor e convicção, impactaram profundamente o Papa, mas também geraram resistência entre aqueles que viam Catarina como uma ameaça à ordem estabelecida. Apesar de sua determinação, Catarina enfrentou muitas adversidades. Alguns líderes religiosos zombavam dela, questionando como uma mulher sem educação formal ousava dar conselhos à hierarquia da igreja. Chamavam-na de pretensiosa e visionária iludida. Catarina suportava essas acusações com serenidade, confiando que sua missão não dependia da aprovação dos homens, mas da fidelidade a Deus. Em uma de suas orações, confessou: Senhor, é em ti que confio. Se falhar, será apenas porque não ouvi tua voz com clareza. Enquanto isso, a situação política e religiosa tornava-se cada vez mais crítica. O retorno do Papa a Roma, pelo qual Catarina havia lutado, arduamente, não foi suficiente para restaurar a estabilidade. Divisões dentro da igreja começaram a se intensificar, e Catarina viu-se em uma posição ainda mais difícil: aconselhar e corrigir aqueles que insistiam em manter privilégios enquanto o povo sofria. Sua saúde, já frágil pelos anos de sacrifícios e jejuns, começou a declinar. Mas Catarina não recuava. Um dos momentos mais dramáticos de sua luta pela reforma aconteceu em Roma, onde Catarina foi chamada a intervir em uma disputa entre cardeais que ameaçava dividir ainda mais a igreja. Sentada em uma sala austera, rodeada por homens poderosos, Catarina falou com uma clareza que calou a todos. Vocês são os pastores, mas estão se comportando como lobos. Vocês deveriam ser a luz do mundo, mas estão trazendo trevas ao coração do povo. Eu os exorto, em nome de Cristo, a abandonar suas disputas e lembrar de quem vocês servem. Houve um silêncio constrangedor na sala. Muitos ali presentes não estavam acostumados a serem desafiados, muito menos por uma mulher, mas ao mesmo tempo havia algo na presença de Catarina que os impedia de desconsiderar suas palavras. Alguns aceitaram seu conselho, enquanto outros saíram furiosos. Catarina, no entanto, não se abalou. Para ela, o importante não era agradar, mas plantar a semente da mudança. A luta pela reforma não era apenas institucional, era também pessoal. Catarina sabia que a transformação da igreja começava no coração de cada membro, desde o mais humilde fiel até o Papa. Ela dizia: a igreja é o corpo de Cristo, e cada um de nós é um membro. Se um membro está ferido, todo o corpo sofre. Suas palavras ecoavam como um lembrete de que a santidade da igreja dependia da santidade de seus filhos. No entanto, os frutos de sua missão muitas vezes pareciam distantes. Catarina viu o início do grande cisma do Ocidente, um dos períodos mais dolorosos da história da igreja, e isso partiu seu coração. Apesar de todos os seus esforços, a divisão era inevitável. Em cartas escritas nesse período, Catarina expressa sua tristeza profunda, mas também sua confiança de que Deus agiria no tempo certo. Não desistirei, escreveu ela a um de seus seguidores, pois sei que ele não abandonará sua igreja. Esse período de sua vida foi uma prova de fogo para Catarina. Sua fé foi testada de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado, mas sua força interior permaneceu inabalável. A luta pela reforma da igreja não era apenas uma tarefa institucional, era uma batalha espiritual que exigia cada gota de sua energia e dedicação. Mesmo quando parecia estar perdendo a batalha, Catarina continuava, certa de que a vitória final pertencia a Deus. Catarina Benincasa não era uma revolucionária no sentido político ou social, mas sua coragem em confrontar os poderes da época, sempre com respeito e humildade, a tornou uma figura única na história da igreja.
Seu exemplo de fé, coragem e sacrifício ecoa até hoje, lembrando-nos de que, mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre aqueles que se levantam para defender aquilo que é verdadeiro e justo. A jornada espiritual de Catarina Benincasa atingiu um ponto de profunda transformação quando ela experimentou o que descreveu como o matrimônio místico com Cristo. Este evento marcante, repleto de simbolismo e intensidade espiritual, não foi apenas uma consolação divina, mas uma confirmação de sua entrega total e irreversível a Deus. Este episódio, singular e profundamente íntimo, moldaria a visão de Catarina sobre sua missão e fortaleceria seu espírito para os desafios que ainda enfrentaria. Catarina estava em oração em um pequeno oratório, cercada pela luz tênue das velas e o som abafado do vento que passava pelas frestas da janela. Era um espaço modesto, mas para ela tornara-se um santuário de encontro com o divino. Enquanto suas mãos seguravam firmemente um crucifixo desgastado pelo uso, seu coração estava concentrado em uma súplica fervorosa. Ela orava não por si mesma, mas pelos pecadores, pela igreja e pelos pobres que ela via diariamente nas ruas de Siena. Catarina ficou imóvel, tomada por um misto de temor e alegria. Ela sentiu o coração acelerar, mas ao mesmo tempo uma paz profunda a envolveu, como se todo o peso do mundo tivesse sido momentaneamente suspenso. Cristo se aproximou e, em um gesto de infinita ternura, colocou o anel em seu dedo. "Com este anel eu te desposo", disse ele, com uma voz que ecoava não apenas em sua mente, mas em sua alma. "De agora em diante, tu serás minha em tudo, e eu serei teu." De repente, Catarina sentiu o ambiente ao seu redor mudar. Não era algo visível ou audível, mas uma presença que preenchia o espaço com uma intensidade quase palpável. Ela fechou os olhos e em sua mente surgiu uma visão de Cristo, vestido de branco, com um sorriso que irradiava misericórdia. Em suas mãos segurava um anel, mas não era um anel comum. Parecia feito de ouro e cravejado com uma pedra preciosa que emitia um brilho cálido, quase como uma chama viva. Ao tocar o anel, Catarina sentiu um calor que percorreu seu corpo inteiro, mas que não era físico. Era como se sua alma tivesse sido tomada por um fogo sagrado, consumindo toda dúvida e medo. Ela não via o anel com os olhos, mas sabia que ele estava ali, um símbolo invisível de sua união com Cristo. Desde aquele dia, Catarina passou a referir-se a si mesma como esposa de Cristo. E essa certeza orientaria cada pensamento, palavra e ação de sua vida. O impacto desse evento foi profundo. Catarina sentia que não pertencia mais ao mundo, mas ao esposo que a havia escolhido. No entanto, longe de afastá-la das responsabilidades terrenas, esse matrimônio místico a impulsionou ainda mais em sua missão. Para Catarina, o amor que agora ardia em seu coração não era algo para ser guardado, mas para ser compartilhado. Ela acreditava que, ao amar os outros, estava amando o próprio Cristo. Este vínculo espiritual também trouxe novos desafios. Catarina enfrentava incompreensões, mesmo entre aqueles que a seguiam. Alguns questionavam a autenticidade de suas visões, enquanto outros viam sua devoção como algo impraticável e distante da realidade. Como pode uma mulher simples e analfabeta entender os mistérios de Deus de maneira tão profunda? Perguntavam alguns críticos. Mas Catarina não buscava justificativas. Ela confiava que seu chamado era claro e que, mesmo que não fosse compreendida, deveria permanecer fiel. O anel invisível que ela acreditava usar tornou-se um símbolo constante de sua vocação. Em momentos de dúvida ou sofrimento, ela tocava o dedo onde o anel deveria estar, como se sentisse novamente a presença de Cristo.
Isso lhe dava força para enfrentar dias exaustivos, quando sua saúde frágil parecia não ser suficiente para sustentar o peso de sua missão. Catarina carregava uma serenidade que desconcertava os que estavam ao seu redor. Quando perguntavam como ela conseguia suportar tantos desafios, respondia apenas: "Eu não estou sozinha." Esse amor incondicional por Deus e pelo próximo tornou-se a essência de sua vida. Apesar de ser um momento de grande consolação espiritual, o matrimônio místico também trouxe novas responsabilidades. Catarina sabia que sua união com Cristo não era apenas um privilégio, mas um compromisso de carregar o amor de Deus para o mundo, mesmo quando isso significava enfrentar sofrimentos e sacrifícios. Ela dizia: "Quanto mais próxima estou dele, mais sinto o peso de seu amor pelos homens." Consequências mais belas dessa união espiritual foi a capacidade de Catarina de ver Cristo nos outros, especialmente nos mais vulneráveis. Certa vez, ao cuidar de um homem gravemente doente que muitos haviam abandonado, ela sentiu uma presença especial enquanto limpava suas feridas. Para Catarina, aquele homem era o próprio Cristo em necessidade. Ela não se intimidava pelo cheiro ou pela visão das chagas. Em vez disso, via beleza no ato de servir. O matrimônio místico foi um divisor de águas na vida de Catarina. Ele não apenas confirmou sua vocação, mas deu-lhe a força necessária para continuar sua missão em um mundo que parecia cada vez mais dividido e carente de esperança. A partir desse momento, sua vida tornou-se um reflexo do amor incondicional que ela sentia por seu esposo divino. E mesmo em meio às dores e dificuldades, Catarina nunca esqueceu as palavras ditas por Cristo naquela visão: "Eu serei teu." Nos últimos anos de sua vida, Catarina Benincasa dedicou cada fibra de sua existência àquilo que considerava a missão central de sua alma: unir e purificar a igreja. Mas esses anos também foram marcados por um sofrimento físico e espiritual que apenas reforçava sua determinação em oferecer sua vida como sacrifício para o bem das almas e para a glória de Deus. O cansaço era visível. Seu corpo, já enfraquecido por anos de jejuns extremos e trabalho incessante, começava a dar sinais de falência. Seus seguidores mais próximos insistiam para que ela diminuísse o ritmo, que aceitasse cuidados médicos e repouso. Mas Catarina era inflexível. "Meu corpo é apenas um instrumento. Enquanto puder respirar, servirei", dizia. Essas palavras não eram de teimosia, mas de uma convicção profunda de que sua vida era um presente para ser consumido na missão que acreditava ter recebido. Os sinais de sua deterioração física eram evidentes. Catarina sentia dores constantes que tornavam cada movimento um esforço monumental. Seus dedos, marcados por artrite, mal conseguiam segurar o crucifixo que ela carregava sempre consigo. Mesmo assim, sua voz permanecia firme e o brilho em seus olhos demonstrava a força de sua fé. Ela dizia que cada dor era um lembrete de sua união com o sofrimento de Cristo. Enquanto seu corpo enfraquecia, Catarina intensificou seus esforços para reunir os líderes da igreja e acabar com as divisões que assolavam o clero. O grande cisma do Ocidente já havia começado e a autoridade papal estava em frangalhos. Catarina via isso como uma ferida no corpo de Cristo e sentia que não poderia descansar enquanto não contribuísse para a cura dessa divisão. Em uma de suas últimas grandes missões, Catarina viajou a Roma, onde testemunhou em primeira mão as disputas entre os cardeais e a resistência política que ameaçava a unidade da igreja. Suas audiências com líderes da igreja eram tensas. Catarina, mesmo frágil, enfrentava esses homens poderosos com uma determinação que os desconcertava. Em uma dessas reuniões, um cardeal influente tentou descreditá-la.
argumentando que suas visões eram uma forma de ilusão ou fanatismo. Catarina, com a voz trêmula mas cheia de autoridade, respondeu: "Podeis duvidar de mim, mas não duvideis daquele que me enviou." A tensão dentro da igreja não era a única preocupação de Catarina. Roma estava mergulhada em miséria. Catarina passava horas nas ruas, cuidando de pobres e doentes, mesmo quando suas forças pareciam esgotadas. Um de seus seguidores, Tommaso della Fonte, certa vez encontrou-a ajoelhada na lama, limpando as feridas de um homem que havia sido abandonado por todos. Ele a ajudou a levantar-se e, enquanto a segurava, viu lágrimas em seus olhos. "Eles não veem que, ao ignorá-lo, ignoram o próprio Cristo?" perguntou Catarina, com a voz embargada. Esse espírito de sacrifício atingiu seu ápice em suas orações finais. Catarina começou a suplicar a Deus que aceitasse sua vida como oferta para a unidade da igreja. "Toma minha alma e meu corpo, tudo o que sou, para que teu povo possa ser curado", rezava. Essas palavras, repetidas incessantemente, tornaram-se um mantra que parecia sustentar sua existência enquanto sua saúde declinava rapidamente. Nos últimos meses, Catarina mal conseguia levantar-se. Ela passou a ser carregada por seus seguidores para as audiências e reuniões, sempre insistindo em continuar seu trabalho. Mesmo acamada, ditava cartas para clérigos e líderes políticos, exortando-os a buscar a paz e a justiça. "Não é por mim que luto", dizia a um confessor que a visitou. "É por ele e por aqueles que ainda não conhecem o seu amor." Aos 33 anos, a mesma idade em que Cristo morreu, Catarina finalmente sucumbiu à exaustão. Em seus últimos dias, cercada por amigos e seguidores, continuou a orar por aqueles que a haviam perseguido, por uma igreja unificada e por todas as almas que ainda buscavam a Deus. Seus olhos, mesmo nos momentos de maior fraqueza, mantinham um brilho de serenidade e entrega. Catarina faleceu em Roma, no dia 29 de abril de 1380. Sua morte não foi um fim, mas o início de um legado que ressoaria por séculos. Seu corpo, tão consumido pelos sacrifícios terrenos, tornou-se um símbolo de sua total dedicação a Deus e à Igreja. Catarina não apenas viveu para a fé, ela se consumiu por ela, deixando um testemunho inigualável de amor, coragem e santidade. Quando Catarina Benincasa entregou sua alma a Deus, no dia 29 de abril de 1380, Roma parecia mergulhada em uma quietude incomum. A notícia de sua morte rapidamente se espalhou pelas ruas estreitas e movimentadas da cidade, onde pessoas de todas as classes sociais começaram a reunir-se para prestar homenagem à mulher que havia se tornado um símbolo de santidade e coragem. Para seus seguidores mais próximos, o vazio deixado por sua partida era quase insuportável, mas, ao mesmo tempo, havia um senso profundo de gratidão por tudo o que ela havia feito em vida. O pequeno quarto onde Catarina passou seus últimos dias tornou-se um espaço sagrado. As paredes simples pareciam guardar o eco de suas orações e a lembrança de sua presença. Ali, cercada por seus amigos e discípulos, Catarina havia passado horas em oração, mesmo quando seu corpo estava tão fraco que mal conseguia sustentar-se. Depois de sua morte, muitos relataram sentir uma paz indescritível ao entrar no quarto, como se a santidade de Catarina ainda permeasse o lugar. Seu corpo, desgastado por anos de sacrifício e sofrimento, foi cuidadosamente preparado para o velório. Os seguidores mais próximos a vestiram com um hábito simples, o mesmo que ela usara ao longo de sua vida. Quando abriram as portas para que o povo pudesse prestar suas homenagens, uma multidão começou a se formar. Eram homens, mulheres, idosos e crianças, muitos dos quais Catarina havia ajudado diretamente.
Suas histórias de encontros com ela enchiam o ar, criando uma atmosfera de reverência e emoção. Um homem idoso, apoiado em uma bengala, aproximou-se do corpo de Catarina com lágrimas nos olhos. "Ela cuidou de mim quando ninguém mais queria", disse, com a voz embargada. Atrás dele, uma jovem segurava o filho nos braços, contando como Catarina havia rezado por ela quando enfrentava complicações no parto. Cada pessoa que passava trazia consigo um testemunho, uma memória que reforçava a ideia de que Catarina havia sido, de fato, uma luz em tempos sombrios. No entanto, sua história não terminaria com sua morte. O impacto de sua vida e obra continuaria a crescer, atingindo proporções que nem mesmo seus seguidores mais fiéis poderiam prever. O Papa Urbano VI, que havia conhecido Catarina pessoalmente e testemunhado sua dedicação incansável à Igreja, iniciou os preparativos para sua canonização. Ele via na jovem de Siena não apenas uma santa, mas uma heroína que havia dado tudo de si pela unidade e pela pureza da fé. O processo de canonização, embora meticuloso, foi relativamente rápido para os padrões da época. Testemunhos de milagres, atribuídos à intercessão de Catarina, começaram a surgir de diversas partes da Itália e além. Um dos relatos mais marcantes veio de uma mulher que afirmava ter sido curada de uma doença grave após tocar o túmulo de Catarina. Outra história envolvia um marinheiro que, em meio a uma tempestade no mar, clamou pelo auxílio da santa e foi milagrosamente salvo. Em 1461, apenas 81 anos após sua morte, Catarina foi oficialmente canonizada pelo Papa Pio II. O anúncio foi recebido com júbilo em Siena, onde a população já a venerava como padroeira. Sua canonização foi um reconhecimento não apenas de sua santidade pessoal, mas também de sua contribuição única para a Igreja em um momento de profunda crise. O corpo de Catarina, que havia sido enterrado em Roma, tornou-se um local de peregrinação. Fiel ao desejo de muitos em Siena, partes de suas relíquias foram trasladadas para sua cidade natal, onde foram colocadas na Basílica de São Domingos. O santuário tornou-se um ponto central de devoção, atraindo peregrinos de todas as partes do mundo. Muitos viajavam dias ou até semanas para estar perto de Catarina, buscando inspiração, cura e força em sua memória. O legado de Catarina, no entanto, não se limitou aos milagres ou ao santuário que guarda suas relíquias. Sua vida inspirou gerações de teólogos, místicos e fiéis a aprofundarem sua relação com Deus e a abraçarem o chamado ao serviço, independentemente das circunstâncias. Seus escritos, incluindo o Diálogo da Divina Providência e suas centenas de cartas, tornaram-se fontes preciosas de espiritualidade e doutrina, lidas e estudadas até hoje. Em 1970, Catarina foi proclamada doutora da Igreja pelo Papa Paulo VI, tornando-se uma das primeiras mulheres a receber esse título. Essa honra, conferida apenas a figuras de importância teológica excepcional, reconheceu sua sabedoria e a profundidade de sua compreensão dos mistérios de Deus. Para muitos, esse título também foi uma celebração de sua coragem em um tempo em que as vozes das mulheres raramente eram ouvidas. Catarina de Siena não foi apenas uma santa. Ela foi uma testemunha viva do poder do amor e da fé em transformar o mundo. Seu exemplo continua a ressoar, lembrando-nos de que, mesmo em tempos de escuridão, a luz da verdade e da compaixão pode brilhar através daqueles que se entregam plenamente a Deus. Sua vida é um convite à esperança, um chamado à coragem e uma promessa de que, quando vivemos para os outros, deixamos um legado que transcende o tempo. Para finalizar, convidamos você a se inscrever no canal Vozes Sagradas e a fazer parte da nossa comunidade. Se essa história de Santa Catarina de Siena tocou o seu coração,
Deixe um comentário com a sua opinião, compartilhe o vídeo com amigos e familiares e não se esqueça de deixar seu like para que possamos continuar trazendo histórias inspiradoras. Queremos saber também quais santos você gostaria de ver nos próximos vídeos. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a espalhar essas mensagens de fé e esperança.